A paz do Senhor e seja muito bem-vindo. Deixe-me fazer uma pergunta sincera. Você sente que por mais que se esforce, a sua vida parece andar em círculos? Às vezes, olhamos ao redor e vemos pessoas prosperando, enquanto nós nos sentimos secos, cansados e sem direção. Hoje, nós vamos ativar a chave da verdadeira prosperidade bíblica com o Salmo 1. Este não é apenas um texto antigo, é o mapa de Deus para uma vida que dá certo. Prepare o seu coração, pois nos próximos minutos vamos sair do caminho da estagnação e plantar a sua vida junto às águas vivas, onde a crise não chega e o fruto nunca falha. Mas antes de fecharmos os olhos e entrarmos na presença do Senhor, eu quero convidar você a realizar um ato profético de posicionamento. O Salmo 1 nos ensina que a bênção não é sorte, é lugar. E hoje, nós vamos mudar o seu lugar espiritual. Se você está cansado de ser levado pelo vento como a palha, se você quer estabilidade para sua família e para suas finanças, desça aqui nos comentários agora mesmo. Escreva o seu nome e declare a frase que vai definir o seu futuro a partir de hoje. Eu sou como a árvore plantada junto às águas. Ao digitar essa frase, você está dizendo ao mundo espiritual que a sua raiz está em Deus e que nenhuma seca vai destruir a sua colheita. E, se você busca um canal que leve a palavra de Deus a sério, eu convido você a clicar no botão de se inscrever agora. Não seja apenas um visitante, torne-se um membro desta família de fé. Aqui, nós não oramos apenas por orar. Nós buscamos a transformação real através das Escrituras. Ative o sininho para receber o seu alimento diário e fortalecer as suas raízes conosco. Vamos juntos, firmados na rocha, dar início a este tempo de renovo. Para orarmos o Salmo 1 com poder, precisamos entender que ele funciona como a porta de entrada para todos os outros salmos. Ele não nos dá uma lista de regras, mas nos apresenta dois caminhos opostos, o caminho do justo e o caminho do ímpio. A palavra bem-aventurado aqui vai muito além de uma alegria passageira. Significa alguém plenamente realizado e abençoado por Deus. A grande lição deste texto é que a prosperidade não depende da sorte, mas da fonte. Enquanto o ímpio é comparado à palha que o vento leva para qualquer lugar, o justo é comparado a uma árvore. A árvore não corre atrás da água. Ela se posiciona no lugar certo. Hoje, a nossa oração será exatamente isso. Um ato de sair da instabilidade do mundo e fincar as nossas raízes profundamente na presença do Senhor. Senhor Deus de toda a sabedoria, Pai de luzes e doador de todo o bem, nós entramos agora na Tua santa presença. Unimos os nossos corações, de norte a sul deste país, como uma grande família que busca não apenas pedir, mas aprender a viver. A Tua palavra começa este salmo com uma promessa que todos nós desejamos: a felicidade verdadeira, a bem-aventurança. Mas ela nos mostra que, para sermos felizes, precisamos primeiro saber dizer não. Pai, nós começamos esta oração pedindo perdão e discernimento. O versículo diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Senhor, confessamos que, muitas vezes, os nossos ouvidos têm sido lixeiras para o lixo do mundo. Quantas vezes, na hora da angústia, buscamos conselhos em fontes erradas? Ouvimos a opinião de pessoas que não te temem, seguimos gurus da internet que desprezam a tua lei, ouvimos a voz do pessimismo e do medo que o telejornal grita todos os dias. Nós te pedimos agora, purifica os nossos ouvidos, Senhor. Cria um filtro espiritual na nossa mente. Nós rejeitamos todo conselho que contradiz a tua palavra. Se alguém nos disse que não tem jeito, que o casamento é descartável ou que precisamos passar por cima dos outros para vencer, nós anulamos essas palavras agora. Nós não vamos andar segundo a lógica deste mundo corrompido. Nós queremos andar segundo o teu conselho. Que a tua voz seja mais alta e a mais clara em nossa vida. Dá-nos sabedoria para identificar quem está a falar pelo Espírito e quem está a falar pela carne. Senhor, a tua palavra continua e nos alerta para não se deter no caminho dos pecadores. Pai, livra-nos da estagnação no lugar errado. Às vezes, começamos apenas caminhando, mas acabamos parando e nos acostumando com hábitos que nos afastam de ti. Se os nossos pés estão parados em caminhos de vícios, em caminhos de mentira, em caminhos de preguiça ou de imoralidade, arranca-nos de lá, Senhor. Nós não queremos ser cúmplices do pecado. Nós oramos agora por libertação de ambientes tóxicos. Existem lugares, Senhor, que sugam a nossa unção.
Existem relacionamentos que nos prendem ao passado e nos impedem de avançar. Nós pedimos coragem para sair. Coragem para romper com amizades que nos levam para o buraco. Coragem para mudar de rota. Que os nossos pés sejam santos. Que os nossos pés nos levem para a tua casa, para o lugar de adoração, e não para lugares onde o teu nome é envergonhado. E livra-nos, ó Deus, da roda dos escarnecedores. Ah, Senhor, como o mundo está cheio de escárnio, de zombaria e de cinismo. Livra a nossa boca da fofoca. Livra o nosso coração da crítica destrutiva. Nós não queremos sentar à mesa daqueles que falam mal da vida alheia, daqueles que zombam da fé, daqueles que destilam veneno e amargura. Nós nos levantamos dessa mesa agora. Nós escolhemos a mesa da comunhão, a mesa da gratidão. Pai, protege a nossa mente da influência maligna. Sabemos que somos a média das pessoas com quem convivemos. Por isso, traz para perto de nós pessoas que amam o Senhor. Traz mentores, traz amigos de fé, traz intercessores. E afasta, com a tua mão poderosa, aqueles que vêm disfarçados de amigos, mas que trazem a morte na língua. Nós queremos ser bem-aventurados. Queremos essa felicidade que não depende de circunstâncias, mas que nasce da santidade. Lava-nos, Senhor. Tira a sujeira que acumulamos ao andar no mundo. Nós consagramos os nossos ouvidos para ouvir apenas a tua verdade. Consagramos os nossos pés para andar nos teus caminhos. Consagramos a nossa boca para profetizar bênçãos e não maldições. Nós declaramos que somos separados. Não somos melhores que ninguém, mas somos diferentes porque o teu Espírito habita em nós. O mundo pode andar em desespero, mas nós andaremos em esperança. O mundo pode andar em ódio, mas nós andaremos em amor. Hoje, nós fechamos a porta para o conselho dos ímpios e abrimos a porta para o conselho do Espírito Santo. Fala conosco, Senhor, pois os teus servos ouvem. Estamos prontos para ser guiados pela tua sabedoria, que é pura, pacífica e cheia de bons frutos. Senhor, esvaziamos agora os nossos ouvidos das vozes do mundo e pedimos, enche-nos de ti. A tua palavra nos revela o segredo da alma satisfeita. O seu prazer está na lei do Senhor. Pai, nós somos sinceros diante de ti. Confessamos que, muitas vezes, o nosso prazer tem estado em coisas passageiras. Buscamos prazer nas redes sociais, buscando aprovação humana. Buscamos prazer no entretenimento vazio, na comida, nas compras, tentando preencher um vazio que só a tua palavra pode preencher. Hoje, nós pedimos um milagre nos nossos apetites espirituais. Muda o nosso paladar, Senhor. Faz com que a tua palavra seja doce como mel na nossa boca, como diz o salmista. Que tenhamos mais fome da Bíblia do que de pão. Que tenhamos mais sede da tua presença do que de água. Perdoa-nos, Pai, pelas Bíblias empoeiradas nas estantes. Perdoa-nos por dizermos que não temos tempo para ler, enquanto gastamos horas rolando telas de celular. Nós oramos agora por um reavivamento do amor pelas Escrituras. Que a leitura da Bíblia deixe de ser uma obrigação religiosa pesada e se torne o momento mais aguardado do nosso dia. Abre o nosso entendimento, Espírito Santo. Quando abrirmos o livro sagrado, que as letras saltem aos nossos olhos. Que não vejamos apenas histórias antigas, mas que ouçamos a tua voz falando diretamente conosco sobre os nossos problemas, sobre a nossa família, sobre o nosso futuro. Tira as escamas dos nossos olhos e mostra-nos as maravilhas da tua lei. E o texto diz que o homem abençoado na sua lei medita de dia e de noite. Senhor, ensina-nos a arte perdida da meditação. Nós sabemos que meditar não é esvaziar a mente, mas enche-la da tua verdade. Pai, muitos de nós sabem muito bem o que é meditar, mas da forma errada. Nós meditamos nos problemas. Passamos o dia e a noite imaginando o pior, repassando as ofensas, criando diálogos mentais de brigas que nunca aconteceram. Isso é preocupação, isso é ansiedade, e isso está nos matando. Nós decidimos hoje trocar a preocupação pela meditação na palavra. Quando o medo vier sussurrar que vamos falir, nós vamos meditar no versículo que diz que o Senhor é o nosso pastor. Quando a doença vier ameaçar, nós vamos meditar na palavra que diz que pelas tuas pisaduras fomos sarados. Nós vamos ruminar a tua promessa, repetindo-a para nossa alma até que ela se torne uma fortaleza inabalável dentro de nós.
Senhor, nós consagramos o nosso dia. Que durante o trabalho, no trânsito, nas tarefas domésticas, a Tua palavra esteja a rodar no fundo da nossa mente como uma música suave. Que cada decisão que tomarmos hoje seja filtrada pela Tua lei. Livra-nos de tomar decisões no calor da emoção. Queremos decidir baseados no que está escrito. E consagramos a nossa noite. Ó Pai, liberta aqueles que sofrem nas madrugadas. Existem pessoas orando agora que temem a hora de dormir, pois é quando os pensamentos acelerados atacam. Nós repreendemos a insônia em nome de Jesus. Nós declaramos que a nossa cama será um lugar de meditação e paz. Que o último pensamento antes de dormir seja uma promessa Tua, e que o primeiro pensamento ao acordar seja de gratidão. Nós oramos pela cura da nossa mente. O mundo bombardeia-nos com milhares de informações de medo e ódio todos os dias. A nossa mente está cansada, saturada. Lava o nosso cérebro com a água da palavra. Limpa o lixo tóxico da negatividade. Restaura a nossa memória. Restaura a nossa capacidade de concentração. Queremos ter a mente de Cristo. Senhor, nós entendemos que a Tua lei não é um conjunto de regras para nos aprisionar, mas é o manual do fabricante para que a nossa vida funcione. Quem segue o manual não quebra a máquina. Quem segue a Tua palavra não quebra a vida. Nós escolhemos obedecer. Escolhemos amar os Teus mandamentos. Escolhemos fazer da Tua voz a nossa bússola. Nós declaramos que a nossa mente é território do Espírito Santo. Nenhum pensamento de derrota, de suicídio ou de fracasso tem permissão para fazer ninho na nossa cabeça. Nós expulsamos esses pensamentos agora e ocupamos a nossa mente com tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo e tudo que é puro. O nosso prazer está em Ti, Senhor, e na Tua presença encontramos a plenitude de alegria que o mundo jamais poderá oferecer. Senhor Deus, a Tua palavra desenha agora o nosso retrato espiritual. Ela diz que aquele que Te busca será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas. Pai, nós tomamos posse dessa identidade agora. Nós não somos folhas secas levadas pelo vento, nós não somos arbustos frágeis do deserto. Nós somos árvores. Somos criados para a grandeza, para a solidez e para a permanência. Nós meditamos na palavra plantada. Senhor, uma árvore plantada não nasceu ali por acaso. O vento não a jogou ali. Alguém escolheu o lugar, cavou a terra e a colocou ali com propósito. Nós declaramos: foi Deus quem nos plantou. Onde nós estamos hoje, na nossa família, no nosso emprego, na nossa cidade, cremos que há um propósito Teu. Se fomos plantados pelo Senhor, ninguém tem autoridade para nos arrancar. O inimigo não pode nos derrubar, a inveja não pode cortar o nosso tronco, a crise não pode secar a nossa seiva. Nós temos dono. As mãos que sustentam o universo são as mesmas mãos que seguram a nossa raiz. E não fomos plantados em qualquer lugar, mas junto a ribeiros de águas. Ó Pai, nós glorificamos o Teu nome pela fonte. O mundo lá fora está seco. Vemos pessoas sedentas, correndo de um lado para o outro em busca de um pouco de alegria, de um pouco de paz. Mas nós estamos posicionados estrategicamente ao lado do rio de águas vivas, que é o Espírito Santo. Senhor, nós oramos agora pela nossa nutrição interior. Que as nossas raízes desçam fundo, muito fundo. Que elas encontrem as águas profundas do Teu Espírito. Nós sabemos que, na natureza, quando vem a seca, a grama morre porque tem raiz curta, mas a árvore permanece verde porque a sua raiz busca água onde ninguém vê. Pai, faz de nós cristãos de raiz profunda. Não queremos ser cristãos de superfície, que desanimam na primeira provação. Não queremos ser crentes de domingo, que murcham na segunda-feira. Queremos profundidade. Quando a crise financeira bater na porta, nós não vamos secar, porque a nossa fonte não é a economia do país, a nossa fonte é o reino de Deus. Quando a doença vier tentar nos abalar, nós não vamos murchar, porque bebemos da saúde divina. Nós declaramos estabilidade emocional. Chega de viver numa montanha-russa de sentimentos. Chega de num dia estarmos no topo da fé e no outro no fundo do poço. A árvore é estável. Ela enfrenta chuva, sol, vento e noite fria, mas ela permanece lá, firme. Dá-nos essa firmeza,
Senhor, que o nosso humor não dependa de como as pessoas nos tratam. Que a nossa paz não dependa do saldo bancário. Que a nossa alegria não dependa de elogios. Que sejamos inabaláveis, firmados na rocha. Senhor, oramos por aqueles que se sentem transplantados o tempo todo, mudando de galho em galho, mudando de igreja em igreja, mudando de projeto sem nunca terminar nada. Repreendemos esse espírito de instabilidade. Nós pedimos a graça da constância. Ajuda-nos a florescer onde estamos plantados. Ajuda-nos a criar raízes de amor na nossa família, raízes de excelência no nosso trabalho. Nós profetizamos que, porque estamos junto às águas, nunca ficaremos secos. Pode haver seca no mundo, mas dentro da nossa casa haverá frescor. Dentro da nossa alma haverá um rio a fluir. Como Jesus disse, quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Que esse rio transborde através de nós. Que as pessoas cheguem perto de nós e sintam a vida de Deus. Que sejamos sombra para quem está cansado do sol escaldante da vida. Nós rejeitamos a secura espiritual. Rejeitamos a aridez da oração mecânica. Mergulhamos agora as nossas raízes nesse ribeiro. Bebemos da tua graça, bebemos da tua misericórdia, bebemos da tua força. Sentimos a vida de Deus subindo pelas nossas raízes, passando pelo tronco e chegando a cada galho da nossa vida. Estamos vivos. Estamos fortes. Estamos supridos. Não importa a estação lá fora, aqui dentro é primavera constante, porque o Senhor é a nossa fonte inesgotável. Senhor Deus, porque estamos plantados em Ti, a consequência natural é o crescimento. A Tua palavra decreta que o justo dá o seu fruto na estação própria. Pai, nós recebemos essa palavra como um bálsamo para nossa ansiedade. Vivemos num mundo imediatista, que quer tudo para ontem. Mas a árvore não dá fruto o ano todo. Ela respeita as estações. Nós oramos agora. Ensina-nos a respeitar o teu tempo. Muitos de nós estamos angustiados porque a bênção parece demorar. Mas nós declaramos hoje, o nosso fruto não está atrasado, ele está a amadurecer. Nós repreendemos o espírito de aborto espiritual. Não vamos perder a nossa bênção antes da hora por causa da precipitação. Nós não vamos colher fruto verde. Nós teremos a paciência de esperar o tempo de Deus, pois sabemos que o fruto da estação certa é o mais doce, o mais perfeito e o mais abundante. Senhor, nós profetizamos que a estação da colheita está a chegar. Para quem chorou na estação do plantio, a palavra garante que voltará com alegria trazendo seus feixes. Nós oramos pelos projetos que estão em andamento, projetos de abrir uma empresa, de comprar a casa própria, de passar num concurso, de ver a restauração de um filho. Nós regamos esses sonhos agora com a oração. Eles não morrerão. Eles darão fruto. Nós declaramos que somos férteis. Onde colocarmos a mão, a vida vai brotar. A esterilidade financeira e ministerial é quebrada agora pela autoridade do nome de Jesus. A tua promessa continua e diz, e as suas folhas não caem. Aleluia! Isso fala de vigor, de saúde e de resiliência. Senhor, enquanto o mundo murcha diante das crises, nós permaneceremos verdes. Nós oramos pela nossa saúde física e emocional. Repreendemos o envelhecimento precoce da alma. Repreendemos o cansaço crônico, a estafa e o desânimo que nos fazem querer jogar a toalha no meio da jornada. Nós declaramos que a nossa folha não vai cair. Mesmo no inverno da vida, quando as circunstâncias forem frias e difíceis, nós continuaremos a mostrar sinais de vida. A nossa esperança não murchará. A nossa alegria não secará. Que o mundo olhe para nós e pergunte, qual é o segredo deles? E o segredo é que a seiva do Espírito Santo nos mantém vivos. Nós rejeitamos a doença. Rejeitamos a fraqueza. Recebemos agora um renovo de forças, como a águia, e um renovo de vigor, como a árvore junto às águas. E por fim, Pai, nós tomamos posse da promessa mais abrangente deste salmo. E tudo quanto fizer prosperará. Senhor, isso é poderoso demais. Não diz algumas coisas. Diz tudo. Nós levantamos as nossas mãos aos céus agora e consagramos o trabalho das nossas mãos. Senhor, abençoa o nosso emprego. Que sejamos os melhores funcionários,
os mais criativos, os mais honestos. Abençoa o nosso negócio. Que as vendas aumentem, que os clientes venham, que as portas se abram. Abençoa os nossos estudos. Que tenhamos mente para aprender e prosperar. Nós quebramos agora toda a maldição de quase. Sabe, Senhor, aquele sentimento de nadar e morrer na praia? Nós enterramos isso hoje. Nós decretamos o fim dos projetos inacabados. O fim das dívidas que nunca acabam. O fim do esforço sem recompensa. A partir de hoje, haverá prosperidade com propósito na nossa vida. Não é a prosperidade egoísta do mundo, mas a prosperidade de Deus, que enriquece e não acrescenta dores. Senhor, próspera o nosso casamento. Próspera a nossa relação com os filhos. Próspera o nosso ministério. Nós ativamos a unção de José do Egito sobre nós. Mesmo na prisão, ele prosperava, porque o Senhor era com ele. Não importa onde nos coloquem, nós vamos florescer. Se nos colocarem no deserto, faremos brotar água. Se nos colocarem na cova, sairemos governadores. Porque a prosperidade não está no lugar, a prosperidade está dentro de nós, na tua presença. Nós recebemos o toque de Midas do Espírito Santo, o toque da vida. Onde havia prejuízo, haverá lucro. Onde havia vergonha, haverá dupla honra. Nós cremos, Senhor, que a nossa vida será um mostruário da tua bondade. As pessoas verão o fruto na nossa mesa, o vigor no nosso corpo e o sucesso nas nossas mãos, e glorificarão o teu nome. Nós somos a árvore do Senhor, e fomos criados para dar certo. Pai de justiça e verdade, chegamos ao final desta oração com os olhos bem abertos para a realidade espiritual. A tua palavra muda o tom e nos dá um alerta solene. Não são assim os ímpios, mas são como a palha que o vento espalha. Senhor, nós olhamos ao redor e, muitas vezes, temos a impressão errada de que os maus estão vencendo. Vemos a arrogância, a corrupção e a maldade aparentemente prosperando. Mas hoje, a tua palavra coloca tudo na perspectiva correta. Nós entendemos, Pai, que a prosperidade sem ti é ilusão. É palha. Não tem peso, não tem substância, não tem raiz. Ao menor sinal de vento, o vento da morte, o vento da crise, o vento do juízo, tudo que eles construíram desaparece. Senhor, nós oramos agora, livra-nos de invejar os ímpios. Que o nosso coração nunca deseje a riqueza injusta ou o sucesso rápido que vem do pecado. Nós preferimos ser uma árvore que demora a crescer, mas que dura séculos, do que ser a palha que voa em um segundo. Nós clamamos por misericórdia, Senhor. Não queremos ser palha. Não queremos ter uma vida vazia, uma vida de aparência, uma vida que não deixa legado. Enche-nos de peso espiritual, o peso da tua glória. Queremos ter conteúdo. Queremos que a nossa vida conte para a eternidade. A palavra diz: pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pai, nós agradecemos pela tua proteção judicial. Sabemos que há um tribunal divino, e nós temos um advogado fiel, Jesus Cristo. Nós não tememos o juízo porque estamos cobertos pelo sangue. Mas oramos por aqueles que ainda estão no caminho da impiedade. Oramos pelos nossos familiares que estão como palha, sendo levados por ventos de doutrinas falsas e vícios. Senhor, quebra a força do vento na vida deles. Planta-os também junto às águas, antes que seja tarde. E nós descansamos na promessa final, a mais reconfortante de todas, porque o Senhor conhece o caminho dos justos. Ah, Deus, obrigado por nos conheceres. A palavra aqui diz que o Senhor não apenas sabe onde estamos, mas o Senhor custa do nosso caminho, o Senhor vigia o nosso caminho, o Senhor tem intimidade com a nossa jornada. Muitas vezes, Pai, nos sentimos sozinhos, achando que ninguém vê a nossa luta, o nosso esforço para ser honestos num mundo corrupto. Mas tu vês. O Senhor conhece as pedras que tivemos que pular. O Senhor conhece as lágrimas que regaram a nossa raiz. O Senhor conhece cada renúncia que fizemos para não andar no conselho dos ímpios. Nada passou despercebido. O teu olho está sobre nós, não para nos condenar, mas para nos guiar. Nós entregamos o nosso futuro nas tuas mãos oniscientes. Se o Senhor conhece o caminho, então não precisamos ter medo do amanhã.
O nosso GPS é o Senhor. Se houver um abismo à frente, o Senhor nos desviará. Se houver uma bênção escondida, o Senhor nos guiará até ela. Nós descansamos na tua soberania. Por outro lado, a palavra diz que o caminho dos ímpios perecerá. Senhor, isso é terrível, mas é a verdade. O mal tem um fim. A injustiça tem prazo de validade. Nós não precisamos nos vingar, não precisamos fazer justiça com as próprias mãos. O próprio caminho do mal leva à destruição. Nós escolhemos a vida. Escolhemos o caminho estreito que leva à salvação. Nós selamos agora a nossa identidade. Nós somos os justos do Senhor, não pela nossa justiça própria, mas justificados pela fé em Jesus. O nosso caminho é iluminado. A nossa raiz é profunda. O nosso fruto é certo. E o nosso Deus é presente. Nós não seremos abalados. O vento pode soprar forte lá fora, pode derrubar a palha, pode derrubar as estruturas do mundo, mas nós permaneceremos de pé. Porque quem nos sustenta não é a terra, é a mão de Deus. Obrigado, Pai, por nos revelares o segredo da felicidade. Hoje, saímos da roda dos escarnecedores e entramos na roda da adoração. Saímos do caminho da perdição e entramos no caminho da vida. A tua palavra é a nossa lei, o nosso prazer e a nossa garantia de vitória. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Que oração poderosa! Você consegue sentir a firmeza espiritual que tomou conta do seu ser? Aquela sensação de estar perdido ou solto ao vento desapareceu. Agora, você está plantado. Você tem raiz. Não importa o que aconteça no noticiário ou na economia esta semana, lembre-se de quem você é, uma árvore plantada junto às águas. A sua fonte não secou e nunca secará. Deus honrou o seu posicionamento hoje. Saia deste momento de oração com a cabeça erguida, sabendo que o Senhor conhece o seu caminho e que Ele já preparou um futuro de prosperidade e paz para você e sua casa. E agora, eu convido você a ser um semeador desta palavra. Existem muitas pessoas vivendo como palha, sendo jogadas de um lado para o outro pela ansiedade e pelos maus conselhos. Você pode ajudá-las a encontrar o caminho certo. Compartilhe este vídeo agora com 3 amigos ou familiares que precisam de direção e estabilidade na vida. Se esta oração fortaleceu a sua fé, deixe o seu gostei no vídeo. Isso é muito importante para que o YouTube leve esta mensagem a mais pessoas. E, para profetizar a sua vitória final, escreva nos comentários: o Senhor conhece o meu caminho e eu prosperarei. Para continuar a sua jornada de crescimento espiritual, eu recomendo fortemente que você ouça a oração que está aparecendo na tela agora. É o complemento perfeito para quem já se plantou e agora quer ser pastoreado por Deus. Clique e vamos continuar juntos. Deus te abençoe.